Aqui na Voz do Campo nós conversamos agora com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que conversa conosco dessa importante questão que é o trigo, um alimento tão nobre. Quando a gente fala o pão nosso de cada dia, a gente lembra o trigo. Secretário Neri, e foi apresentada uma demanda aqui ao secretário que vai levar para frente junto ao Ministério da Agricultura, através do Lorenzo Mattioni, gerente comercial da Biotrigo, do Rodolfo Ars, produtor de trigo de vacaria, e do Martiniano Costa Beber, produtor de Palmeiras das Missões. Secretário Neri, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. A satisfação é toda minha, Marcelo. Eu cheguei a Porto Alegre agora de tarde e já tivemos várias conversas, e entre elas fluiu bastante forte essa questão do trigo. E tem toda a razão, tanto o Rodolfo quanto o Lourenço e também o Costa Beber, em fazer esse trabalho de tentar ampliar a produção de trigo. Ora, se o Brasil está produzindo 6 milhões e 800 a 7 milhões de toneladas e tem um consumo de 12 milhões, o que está faltando para nós avançarmos e dar oportunidade ao povo gaúcho, ao povo paranaense e também catarinense produzir mais? Nós, na política agrícola, a conversa foi muito importante. Na política agrícola nós trabalhamos bastante, já no passado recente, e agora estamos trabalhando. Liberar crédito, trabalhar forte a questão de acesso à inovação tecnológica para fazer a segregação do trigo, para nós poder competir em termos de qualidade com o nosso trigo produzido aqui no Brasil, com os nossos países vizinhos, para que o Brasil realmente tenha. Então essa política ela está sendo razoavelmente bem implementada. Agora a demanda maior, e aí eu faço um chamamento inclusive para a bancada gaúcha que está nos ouvindo nesse momento e que é muito atuante lá no Congresso Nacional, e ao próprio ministro Padilha, Eliseu Padilha. Qual é o fator limitante nosso de fazer com que essa produção tenha condições de competir e escoar esse nosso produto para o Nordeste brasileiro, que são os grandes centros consumidores? O principal gargalo hoje infelizmente, a logística. E isso passa necessariamente por uma mudança na legislação brasileira, que é a questão da cabotagem, reduzir os custos, baixar a carga tributária para que o povo gaúcho possa produzir. Eu não tenho dúvida nenhuma, Marcelo, e você não tenha dúvida, que nós pudermos fazer no Ministério da Agricultura, nós vamos estar do lado do produtor. Estamos agora que o trigo está mais uma vez passando por dificuldade, fazendo a intervenção para que o produtor tenha a garantia do preço mínimo, para ter umas condições mínimas para continuar produzindo. Por quê? Porque nós entendemos sim que, além de gerar emprego, gerar renda, levar o trigo de qualidade para o povo brasileiro, o trigo tem um papel fundamental na questão principalmente da rotação de cultura e na importância agronômica, tendo em vista que a soja, se você produzir ela e você não fizer a rotação, você cria uma série de doenças. E essa cultura do trigo, ela é importante do ponto de vista econômico, mas ela é também importante do ponto de vista agronômico para o nosso produtor e a melhoria dos campos de produção. Secretário, o grande gargalo do trigo, então, é o transporte, a questão logística? Não tenha dúvida nenhuma, e principalmente a questão da cabotagem. O grande centro consumidor hoje, para você levar até São Paulo ou levar até o Sudoeste, você leva ele por vias rodoviárias. Agora, para você levar para o Nordeste, para competir inclusive com os Estados Unidos ou competir com os argentinos, nós precisamos resolver o problema de cabotagem. Bom, secretário, uma demanda de Passo Fundo aqui, ó. A posição do Ministério da Agricultura frente ao Ministério do Meio Ambiente na questão da proibição do plantio de organismos geneticamente modificados no perímetro de 500 metros da Floresta Nacional de Passo Fundo. É um problema específico na região de Passo Fundo. Vários produtores foram multados pelo IBAMA sem que não houvesse uma placa que indica os 500 metros, coletando amostras de soja após a colheita em locais que estavam fora da área de proibição. O produtor Luiz Fernando Tessaro, lá de Marau, está fazendo essa pergunta, secretário, sobre essa questão aí. Luiz Fernando, você que é praticamente meu conterrâneo, né? Marau, uma cidade que eu conheço muito. Essa questão, ela não chegou até mim, é uma questão pontual. Eu não sei exatamente como que funciona a legislação. Agora, obviamente, Marcelo, você que é um porta-voz muito forte da produção, principalmente do Rio Grande do Sul, mas está se estendendo pelo país inteiro, eu gostaria que você me passasse isso. Vou dar uma analisada, ver o que dá para fazer e dou um retorno ao Luiz Fernando. Ok, questão indígena.
Agora tivemos essa semana incêndio nas lavouras de trigo, um crime bárbaro. Até quando a insegurança jurídica na questão indígena, secretário? O que o senhor tem a dizer aos produtores que nos ouvem, que estão preocupados lá no campo? Ao nosso produtor e a você, Marcelo, a questão indígena não é diferente da questão trabalhista, da legislação trabalhista. O Congresso Nacional tem que se mexer e mudar a legislação. Nós enfrentamos e vocês nos ajudaram, eu era deputado na época, depois fizemos a regulamentação do Código Florestal. Nós avançamos muito na legislação ambiental, graças a Deus. Ainda é a mais rígida do mundo, mas hoje ela dá uma segurança jurídica ao nosso produtor e dá condições da produção. Essa questão da demarcação indígena, ela é primeiro uma questão ideológica. Até onde se sabe, ela foi superada com a mudança de governo. Agora precisa realmente o Congresso Nacional se movimentar no sentido de fazer um debate com a sociedade brasileira, principalmente a sociedade urbana, que não conhece, não sabe exatamente o que acontece no campo. Esse enfrentamento as lideranças têm que fazer e nós, o Ministério da Agricultura, sempre nos posicionamos. Eu, na época, quando era ministro ainda, eu me posicionei, mesmo dentro de um governo ideologicamente complicado, eu me posicionei a favor da PEC 215, que ela limita as demarcações, e a demarcação ela não pode acontecer sem antes ter o dinheiro para fazer e contemplar os produtores, comprar essas terras que os produtores têm legitimidade, até porque a grande maioria tem inclusive registro em cartório. Então isso precisa um enfrentamento que tem que ser feito. Não adianta eu vir aqui falar como secretário hoje que eu vou resolver esse problema. Esse problema não é eu que vou resolver, isso é a sociedade, mas principalmente o Congresso Nacional. E mais uma vez vou falar, o povo gaúcho tem a sorte de ter seus parlamentares, na sua grande maioria, ligados ao agronegócio. Secretário, a questão da falsificação de fertilizantes. É um problema sério, alguns produtores também com problemas pontuais que sofrem com essa questão de fiscalização mais rigorosa, essa questão. Essa questão da falsificação, cadeia. Quem falsifica tem que ir para a cadeia. Tá? Lógico que o Ministério da Agricultura tem a obrigação de fiscalizar, mas não é nós também, viu, Marcelo? Nós não vamos dar conta de fiscalizar todas as propriedades. O nosso produtor tem que ficar atento, os sindicatos têm que ficar atentos, as associações têm que ficar atentos e tem que sim fazer a amostragem, fazer análise por amostragem. Volta e meia tem que pegar nos municípios uma parte dos produtores, quem compra 5 cargas de fertilizante, ao menos 1 ou 2 antes de receber o produto, fazer análise. Isso não é caro, Marcelo, isso não é caro, o governo não vai conseguir fazer. Eu estou falando agora não como secretário, mas também como agricultor que sou. Nós temos que fazer a nossa parte e fazer essa fiscalização e ser bastante exigente com relação a isso, né? Se houve fraude, isso não é falsificação, isso é roubo. Está indo lá, é a mesma coisa que você entrar dentro da casa e roubar. Esse você comprar uma coisa e te entregarem por outra, não dá para aceitar. Então isso nós temos que ser bem rigorosos. Nós estamos sim ampliando as fiscalizações, não só na questão, Marcelo, da falsificação, mas também na importação de forma ilegal de produtos. Eu sei que muitos produtores, inclusive, não vão achar muito bom porque usam esses produtos, e isso também é crime. Não dá para aceitar, por quê? Porque acaba tendo uma concorrência desleal e prejudicando os colegas. Então precisa ter uma fiscalização rigorosa sim, mas precisa ter a participação do produtor. Secretário, as linhas de crédito, Banco do Brasil, uma queixa que não consegue acessar o dinheiro. Há uma propaganda até do Ministério da Agricultura, mas o acesso ao dinheiro, o produtor sofreu bastante esse ano. Marcelo, nós tivemos alguns problemas aqui no Rio Grande do Sul e até onde nós acompanhamos, ao menos foi sanado. Nós tivemos renegociação de dívidas, principalmente nas regiões de produção do arroz, por excesso de chuva e quebra na safra. E o que nós fizemos? Como nós fizemos uma portaria de renegociação, isso não andava. Nós fomos convocados pela Associação dos Arrozeiros. Viemos aqui, fizemos uma grande reunião com o Banco do Brasil e colocamos realmente na linha que isso é prioridade para o Ministério e até onde eu sei avançou. A questão do crédito também,
avançou muito, tanto que programas como o Moder Frota, que financia equipamento agrícola, dos 5 bilhões e 40 milhões que foram disponibilizados, já foram acessados quase 4 bilhões nos primeiros 4 meses. Já tem uma demanda para remanejar recursos. Amanhã eu vou estar em São Paulo discutindo com o setor de máquinas, inclusive, para que esse recurso realmente vá lá na ponta. O custeio, se tiver algum caso pontual, nos cobre realmente. E o que nós fizemos, Marcelo, foi muito forte, assim, tirar um pouco só de ser obrigado a fazer no Banco do Brasil. Hoje o custeio agrícola, os investimentos, eles podem ser feitos na Sicredi, ele pode ser feito no Bradesco, ele pode, enfim, nos bancos privados, na Caixa Econômica nós estimulamos. Então, se pontualmente tiver alguma demanda que não está saindo, eu peguei algum caso, por exemplo, e nós sabemos, e é verdade isso. Por exemplo, o PCA, que é o Programa de Armazenagem, não está deslanchando. Eu tive aqui uma conversa agora, um pouquinho antes, com alguns produtores que me colocaram que tem projetos de financiamento do PCA e que não está saindo. E isso condiz com os números que nós temos na mão. O que nós vamos fazer semana que vem, sentar com a FEBRABAN e também com o Banco do Brasil e a Caixa e ver por que não está andando. Inclusive eu pedi para que as entidades mandem alguns projetos pontuais de tal região, com nome, CPF, para a gente ver o que está acontecendo para realmente destravar. E nós estamos muito atentos a isso, nós estamos cuidando disso com muita firmeza, para que o recurso que é equalizado pelo Tesouro, ele não fica no meio do caminho, não fica para os agentes financeiros, ele tem que ir lá para a ponta. Agora, mais uma vez, Marcelo, é importante o produtor também ter seu cadastro em dia, estar bem organizado para captar esse recurso, e ele não precisa ir no Banco do Brasil, ele pode ir na Sicredi, ele pode ir em outros agentes financeiros. Tá bom, secretário. Obrigado pela atenção com a Voz do Campo. Também atendeu a demanda de produtores, direto de produtores rurais, geralmente entidades, enfim, representantes. Hoje, diretamente com produtores rurais. Esse contato na sua agenda aí e atenção com a Voz do Campo. Um abraço. Eu que agradeço, Marcelo, você que leva a informação não só ao Rio Grande, mas leva a todo o país. Eu acho que os veículos de comunicação têm esse papel importante. Você tem o Canal Rural, que são veículos que realmente têm um compromisso de levar a informação lá para a ponta, para o produtor. Então a nossa obrigação é estar sempre junto com vocês. E eu me sinto muito bem quando chego aqui e converso com pessoas como o Rodolfo, como o Lourenço, como o Costa Beba, que são pessoas que são produtores, como eu também sou produtor. E lá no Ministério da Agricultura, a orientação do ministro Blairo é exatamente nessa linha. Ouvir, dizer sim quando pode, dizer também não quando é necessário, mas fazer com que as coisas andem. O Ministério e o governo, todos eles precisam tirar o dinheiro que está na ineficiência, trazer para a eficiência, porque o Brasil precisa da produção. O Brasil necessita, para a retomada da economia, precisa muito que os nossos produtores tenham condições de produzir. Então é uma grande satisfação estar com você, Marcelo. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, aqui na Voz do Campo.